Tati, me fala uma coisa. Antes de toda grande mudança, muitas vezes a gente passa por momentos ou de dor ou de sofrimento, ou situações que chacoalham a gente a ponto de parar e pensar, o que eu estou fazendo na minha vida, qual o rumo que eu estou tomando, eu quero envelhecer seguindo esse caminho. Eu soube que você é médica e decidiu fazer essa transição de carreira. E medicina é uma profissão que ninguém imagina que alguém vai pensar um dia em mudar disso, né? Porque a gente tem a ideia ideia não, é a realidade, né? Da inteligência do médico. Existe todo o status do médico. E como que foi para você isso? Então, a transição se deu também nesse período de descoberta, de redescoberta de quem eu era, do que eu queria, do que eu gostava. O meu cenário familiar foi um cenário muito caótico, né? Eu sou filha de uma mãe narcisista e de um pai ausente. Então, o tempo todo, eu fiquei equilibrando, jogando bolinha, né, pro alto, equilibrando os ovos ali, pisando nos ovos para não desagradar nenhum dos dois. E o meu pai, ele só me deu 2 opções. Meu pai, ele, né, tinha uma condição financeira boa. Essa condição não foi refletida para mim, porque ele nunca me deu nada dele. A única coisa que ele financiou para mim foi os meus estudos, porque todo o resto, né, eu vivi realmente como uma pessoa de condição financeira muito baixa, que era a condição da minha mãe. Eram 2 opostos totais. E ele só deu 2 opções. Ele, olha, eu vou pagar a sua faculdade, mas você vai ter que fazer o que eu quero que você faça. Ou você vai fazer medicina, ou você vai fazer odontologia. Não tem 2 termos, não tem outras escolhas, não. São somente essas 2. E eu sempre gostei muito dessa questão de saúde, de cuidar das pessoas e tudo mais. E eu acabei optando por medicina, estudei, passei no vestibular, que realmente é muito difícil. Graças a Deus, assim, Deus me presenteou com inteligência. E eu não sou só um rostinho bonito, tenho muita inteligência também, tá bom? Não seja só uma mulher bonita, também seja uma mulher bonita e inteligente. Tenha conteúdo. Tenha conteúdo, tenha algo a oferecer além de você, porque beleza acaba. E eu optei, fiz essa opção, fiz os 6 anos de faculdade. Foram, assim, dedicação total extrema. Ele faleceu no 2º período da faculdade. E aí as pessoas perguntam, né? Teve até um post meu que eu falando sobre isso, que acabou viralizando. As pessoas perguntam, mas depois que ele morreu, por que você não abandonou? Por que você... Eu tinha 18 anos. Eu não tinha perspectiva nenhuma. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Meu provedor financeiro tinha falecido. Eu vivia num lar extremamente conturbado, com uma mulher que, assim, me jogava no chão todos os dias. Então, eu não tinha outra coisa. Eu via ali também como uma forma de ser uma luz no fim daquele túnel. Me formei, fiz a minha especialização e atuei durante 20 anos. Eu sou formada há 20 anos. Me formei em 2004. Então, eu sou formada há 20 anos em medicina. E amo minha profissão, fiz com muito prazer, tudo que eu me propus a fazer, fiz com muito amor, mas não era o que eu queria fazer. É como se eu tivesse o tempo todo fazendo algo para agradar alguém. Alguém que nem está mais aqui. E nesse grito de liberdade, né, depois da 4ª década, eu falei assim, como é que vai ser se eu fizer algo que eu quero fazer? E não algo para agradar alguém? E foi aí também que, junto com essa mudança, né, na minha aparência, também veio a influência, bem devagarzinho, mas que efetivou mesmo há 2 anos e meio atrás. Uau, incrível. E vou pegar o gancho do que você falou de crescer com uma mãe narcisista. Eu, por muitos anos, tive uma relação muito difícil com a minha mãe também. E eu queria te perguntar como que é ter que construir os caquinhos de uma autoestima que foi estraçalhada com uma relação ruim com a mãe. Porque a gente cresce com a ideia, né? A sociedade mostra pra gente que mãe sempre faz o melhor. Que a mãe quer o melhor pro filho. Eu sempre falo que de boa intenção o inferno tá cheio. Não é a boa intenção que faz com que as pessoas acertem ou errem, ou validem o que elas estão fazendo. Como que foi essa reconstrução? Foi tudo junto? Foi quando você falou, eu vou agora brilhar 40 anos, eu vou fazer o que eu quero, eu vou atrás do que faz meu olho brilhar e eu vou ser a mulher que eu sempre quis ser. Como é que foi essa virada? Foi complicado? Foi quando foi acontecendo, né, essa percepção de mundo, que existia algo do outro lado, que existia um mundo lá fora, foi quando começou a falar com mais frequência sobre o narcisismo. Porque até então ninguém falava sobre isso.
Isso há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, foi um assunto que começou a ser muito difundido pelos psicólogos, até na junta de psiquiatria, começou-se a falar mais sobre isso. E uma amiga me enviou um vídeo de uma psicóloga falando sobre o narcisismo materno. E ela falou assim, eu acho que a sua mãe tem isso. Porque as pessoas que conviviam comigo sabiam da minha dor, sabiam do sofrimento que eu passava. E quando eu vi aquele vídeo, eu falei assim, é a minha vida. Essa pessoa passa o que eu passo. E foi quando eu comecei a pesquisar. Então, realmente, toda essa mudança veio junto com o conhecimento. Né? O conhecimento de que eu precisava fazer algo que me agradasse também, que não fosse só financeiramente rentável. O conhecimento da patologia da minha mãe, ou seja, a culpa não é só minha ou não é minha. Eu não pedi para estar dentro desse cenário. Então, eu acho que toda essa transformação foi um caldeirão de informações que vieram e literalmente me tiraram desse fundo de poço, desse lugar sem luz e me trouxeram para essa realidade. Ainda estou em transformação, ainda estou em ressignificação, em aceitação e autoconhecimento. Mas eu acho que eu já caminhei aí umas boas léguas e já consegui, aos pouquinhos, ir me reestruturando.